Seu ambiente te apoia, te inspira a fazer os básicos bem feitos? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra C do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos. C de cuidados com corpo, emoções e mente. Cuidados com o 100, essa tríade inseparável. Nós estamos no ciclo da sabedoria. Nos capítulos anteriores dessa área de cuidados com corpo, emoções e mente, nós vimos a tríade corpo, emoções e mente está associada à tríade pensar, sentir e agir. Quando o pensar, sentir e agir estão incoerentes, é a vida pesada. São os poucos resultados. Quando pensar, sentir e agir estão coexistindo, eles estão andando em paralelo, começam a haver mais resultados, mas ainda com peso. Mas quando eles estão em coerência, o pensar, sentir e agir estão unos, aí sim é a vida leve. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, tirar o que nos atrapalha de ter essa vida leve, porque em essência nós somos leve. Falamos também sobre o biopsicotipo. O seu corpo conta a sua história. É necessário conhecer, fazer as pazes, equilibrar dores e virtudes. É sobre aprender a ser você, como você é. Nós aqui estamos fazendo uma revolução. Revolução é revolver, fazer uma série de mudanças para evoluir. E isso gera desconforto. E está tudo ótimo, está tudo perfeito. É sobre ir sustentando esses desconfortos e eles vão reduzindo. E estamos no dia de cuidados com corpo, emoções e mente. Corpo. O meu principal público é feminino e a relação da mulher com o corpo, ela é fundamental. E essa relação, ela precisa ser conquistada, essa boa relação. Ela precisa ser nutrida para você ter prazer na vida. É impossível ter prazer na vida sem uma boa relação com o seu corpo. Não é com aquele corpo lá que você quer ter no futuro, longe, distante. Não, é com esse seu corpo de agora, como ele está. Para ter leveza, para ter a vida leve, viver a vida leve, é primeiro preciso haver a aceitação do que é, do como está, e então integrar para transcender, para transformar, para ter a nova forma. Primeiro aceitar o que é e como é. Não é sobre indulgência, não é sobre continuar tendo hábitos virtuosos. Eu sou assim mesmo, preciso amar aqui meu corpo. Se ele está obeso e doente, não é sobre isso. É sobre observar e ter um bom relacionamento como está e ir fazendo a autocondução virtuosa. Porque o que o seu corpo fala, que emoções foram caladas. O corpo revela absolutamente tudo. É o biopsicotipo, é a construção. Não tem como esconder, está tudo aí. Tudo que você resiste, persiste. E aqui nós estamos construindo a postura de vida, a postura fênix. Haja com a postura além das circunstâncias. É sobre fazer o certo, o virtuoso, o saudável, o bom, belo e verdadeiro, apesar do que fizeram conosco, apesar do que estão fazendo conosco. E isso é desafiador. É o que nós estamos fazendo aqui, desafiando a dor.
e reconstruindo virtude, saúde, leveza. De que forma? Uma delas é o 4Rs+1 da transformação cíclica. O primeiro R, reconhecer. Segundo, refletir. Terceiro, reparar. Quarto, redirecionar. E o +1, repete. Primeiro dentro e depois fora. E isso, primeiro com constância, depois estabilidade e só em terceiro, melhoria. Nós trocamos os pés pelas mãos porque a gente quer melhorar, melhorar, melhorar antes de ter a constância e a estabilidade. A gente fica inabalável, infalível, imparável quando a gente constrói essa constância. Quando a gente faz as pazes com esse repete, com esse de novo, mantém a postura apesar das circunstâncias. E nos exercícios, no movimento do corpo, emoções e mente, e na vida, são similares. Falamos sobre os cores, os centros de força corporais. Temos o core central, a musculatura dos abdômenes, da lombar e do assoalho pélvico. Elas precisam ficar estáveis, ali é o principal centro de força do corpo. Essa musculatura, essa estrutura, ela tem capacidade de fazer força contínua, não é ficar murchando a barriga, é fazer uma leve contração para sustentar a postura. É sobre sustentar, não murchar. E essa estabilidade central te permite que o core superior não fique fazendo força desnecessária. A sua cintura escapular, os seus ombros, a sua nuca, eles não foram feitos para ficar tensos. Sabe aqueles nódulos de tensão? Eles não são saudáveis. E isso tem a ver com a postura em partes. Óbvio, corpo, emoções e mente, a parte emocional reflete muito, com certeza. Mas é todo um trabalho que o corpo, emoções e mente, eles interagem entre si. Portanto, como tem estado os seus ombros, sua cervical? E a sua língua? Você tem feito o exercício de mewing? Ela está no céu da sua boca, sustentando todo o seu crânio, te dando estabilidade, abrindo espaço para os seus dentes, trabalhando a sua respiração, influencia na visão. Como está a sua língua? E o maxilar? Ele tem estado relaxado, os dentes apenas encostados ou eles ficam contraídos? Faça os movimentos fluidos em todo esse core superior. E tem o core base, as pernas e os seus pés. Você tem andado descalço, você tem dado mobilidade para os seus dedos dos pés, tem articulado, tem olhado com carinho para os seus sapatos. Trabalhe o core central, o core superior e o core base. Nesse mundo que nós estamos material, nós precisamos desse corpo e esse é o corpo virtuoso, esse é o corpo saudável. É muito além de bíceps, tríceps, barriga tanquinho, barriga negativa, bumbum na nuca. É principalmente sobre movimentação, você ter movimentação corporal. E no áudio anterior tem tudo a ver com isso. Nós falamos sobre disposição. Disposição. Você só não vai ter se você desistir. É sobre ter coragem de ver a situação tal como ela está. E ir fazendo a autocondução virtuosa e compassiva. Saber o que você quer e pagar o preço que isso custa. Bora aprofundar? Seu ambiente te apoia, te inspira a fazer os básicos bem feitos? Esqueça a força de vontade. Precisa ter muita força para fazer força de vontade e ninguém consegue ficar fazendo força o tempo inteiro. Siga as coordenadas do MAPA, M-A-P-A, da transformação. M de mentalidade, A de ambiente, P de pessoas, A de ação deliberada e intencional. Nós já falamos sobre a mentalidade, agora nós vamos falar sobre o ambiente. O ambiente é o local, são os objetos
que apoiam e facilitam as suas rotinas ou justamente o contrário, dificultam. Eles podem ser virtuosos ou eles podem ser viciosos. Eu desconheço objetos e locais neutros. Por que não tem neutro? Porque ou te apoia, te inspira ou te atrapalha. Ou é algo que você fica tropeçando, tendo que gastar uma energia para cuidar. Você olha e você não gosta, ou você gosta, ou aquilo te faz bem, ou você sente o seu ser expandindo, ou você sente contraindo. Simples assim. O nosso ambiente nos influencia profundamente e é até desconfortável falar. O fora é como está dentro. Se você não está gostando do seu ambiente fora, eu te pergunto, como é que tem sido o seu ambiente dentro? E é um desconforto, mas só há mudança quando a gente tem coragem de olhar. Nós conversamos sobre isso a semana passada. É ter coragem de ver como está, tal como está, e ir fazendo a condução. Portanto, como é que têm estado os seus ambientes? Como é que têm estado os objetos que estão nesse local? Vamos dar exemplos práticos. Em bons relacionamentos, como tem estado o seu relacionamento? Você tem um relacionamento? Se você tem um relacionamento, como é que está literalmente a sua cama? Como é que você tem sentido o seu colchão? Como é que você tem sentido os seus travesseiros? A sua roupa de cama, ela te agrada? Ela te dá vontade de ficar nesse lugar com essa pessoa? Como é que está o sofá? Como é que está o carro que você passeia com essa pessoa? E se você não tiver uma pessoa, você tem frequentado os ambientes com a pessoa que você quer se relacionar? Você tem estado aberta a esse relacionamento, construindo esses ambientes, estando nesses ambientes? Em alimentação consciente, como é que tem estado a sua geladeira? Como é que tem estado o seu celular? Quais são os conteúdos que você consome? Quais são os conteúdos que a inteligência artificial te mostra? O que é que o YouTube te oferece? O que a Netflix costuma te oferecer? Porque todos esses mecanismos, eles te oferecem mais do que você já tem consumido. Quais são os locais que você tem ido fazer os consumos? Quais são as pessoas que você tem conversado? O que elas têm falado para você? O sono e ciclo circadiano. Mais uma vez o sono. Como tem estado a sua cama? Como tem estado as suas rotinas noturnas? Como tem estado as luzes da sua casa? Elas são luzes mais amarelas à noite? Você tem reduzido o número de luz? Você está cuidando para que a tela do celular ela tire a luz amarela? Desculpa, que ela tire a luz vermelha, fique uma luz mais amarelada. Tem filtro de luz no seu celular. Você está deixando o seu celular sem graça à noite. Você tem lido à noite. E de manhã, os seus ciclos, a sua rotina te apoia para ter esse ciclo agradável, ter mais contato com a natureza. A introspecção diária. Você tem um local separado. Suzane, eu moro numa casa pequena, não dá. Perfeitamente. Você tem o seu livro, o seu Commonplace Book. Aquele é o seu local sagrado. Você tem a cadeira que você senta, o sofá que você senta, o canto na sua cama que você faz o seu momento de introspecção diária. A sua cama está arrumada quando você faz essa introspecção diária. Se você faz no carro, você desliga o rádio, você respira antes de sair dirigindo. Cuidados com o corpo, emoções e mente. É sobre fazer mais movimentação corporal. Você pode, por exemplo, se organizar e fazer o exercício logo pela manhã, mas você não tem que ficar gastando energia de pensar que roupa que você vai usar de manhã. Então você já deixa separado lá no banheiro o seu tênis, a sua roupa de ginástica e você já vai no banheiro, já troca de roupa lá mesmo, já fica pronta para fazer exercício. Você prepara esse ambiente para ter esse cuidado com corpo, emoções e mente. Você já prepara o espaço que você vai ter introspecção diária. Quando você olha os seus objetos, você se sente, as suas emoções, elas são agradáveis.
E o ócio e descompressão saudável, você tem objetos, você tem um local onde você possa fazer essas descompressões virtuosas e saudáveis. E a sincronização saudável com os ciclos. Você está fazendo a sua roda, você tem observado a lua, você tem sentido o sol, você tem sentido a temperatura ambiente, você está sempre em ambiente com temperatura controlada. Você está observando as estrelas, o céu. Você tem percebido como você está se sentindo e tem feito a sincronização constante? Tem observado a ciclicidade da lua, como ela passeia ao longo do céu, e cada dia da semana é diferente, ela não é certinha, às vezes ela está mais perto, às vezes ela está mais longe. Você está percebendo como tem estado os seus ciclos hormonais dentro, a sua disposição dentro? Você tem cuidado desses seus ambientes internos? Bom, Suzane, não, vai, tá, tudo bem. Alguns ambientes eu até controlo, mas eu não controlo. E quando eu não controlo o ambiente, não está sob o meu controle? Controle tudo que lhe cabe e blinde a sua mentalidade, como nós já falamos no áudio sobre mentalidade. Mas se lembrando do diamante. Observe todas as facetas, porque sim, você pode ter mais facilidade, aliás, geralmente nós temos mais facilidade, mais resultados em uma área, e a gente começa a se apegar, e como a gente tem facilidade e já tem resultado em uma área, a gente fica melhorando ainda mais essa área. E a gente esquece de virar o diamante e cuidar de todas as facetas. Vou dar alguns exemplos. Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso por muitos anos e esse homem fala como é que ele conseguiu sobreviver estando naquele lugar e tendo que fazer tudo o que ele precisou fazer. Ele blindou a sua mentalidade e depois ele se tornou presidente quando ele foi solto. Contudo, todavia, ele não conseguiu cuidar das outras facetas do diamante, que eram os relacionamentos com a sua esposa e com os seus filhos. Martin Luther King, a mesma coisa. Ele conseguiu mover e liderar um enorme movimento nos Estados Unidos, usando a não violência. E ele conseguiu ter mudanças. Contudo, de novo, no casamento, ele não conseguiu. É sobre estudar a história dessas pessoas e é algo que eu tenho sempre feito, porque o que eu busco é o diamante inteiro, da melhor forma possível. É ter tudo, todos os básicos contemplados. Portanto, quando você não controla os ambientes, controle tudo que lhe cabe, blinde a sua mentalidade e lembre-se das outras facetas do diamante. O óbvio precisa ser relembrado. É uma jornada de vida, é um processo. E é como uma lapidação de um diamante. A gente recebe essa pedra bruta ao nascer. Recebemos instruções e ferramentas ao longo da vida. E vamos fazendo o melhor possível. E ao final nós entregamos a nossa lapidação. Faça a lapidação de todas as facetas do seu diamante. Não se perca na faceta que você tem mais facilidade, mantendo a postura fênix, e isso é uma escolha deliberada, intencional, diária, mantendo o foco nas intenções, no que está interno, e não nas expectativas, no que eu espero, no que está externo, e mantenha o movimento desse seu corpo físico. A vida é movimento. Um corpo físico precisa de movimento. Essencialmente, movimente com amplitude, mexa seu corpo. Sim, exercícios físicos são excelentes. Você tem feito? E a meditação para cuidar da parte emoções e mente, como tem sido? Como está? Constância, estabilidade e só depois melhoria. Sim, a vida é assim, com várias áreas, funções, pessoas, sonhos. Faça os básicos bem feitos, ponto. Tira o olho da maratona inteira e se concentre apenas no próximo passo possível agora. Bora pro treino?
Faça as anotações no seu Common Place Book, preencha e leia o seu mapa da transformação. Desculpa, passe o olho no mapa da transformação, preencha e leia a sua roda mais leve 360. E a lista do eu sou boa o suficiente, a lista do copo meio cheio, você já fez. Treine a satisfação no bom e no suficiente, no sem esforço. O que é que você faz bem sem esforço? E o hábito angular dessa área, como está? Como foi essa semana? Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360 nessa área de cuidados com corpo, emoções e mente. Como foi a atração da sua roda traseira? As ações que você fez ou deixou de fazer? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai fazer ou deixar de fazer nessa semana que está por vir? Essa será a direção da sua roda dianteira, fazendo o mínimo leve, viável. Reduz o esforço. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter excelentes ambientes que te apoiam? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira. Expira e vem. Um grande beijo e até a próxima!